Bom, pessoal, então agora nós vamos fazer umas questões de concurso relacionadas a esses tópicos sobre as etapas do abate. Então vamos lá para a primeira questão. Pausem o vídeo, né, para vocês lerem a questão que eu já venho com a resposta. Bom, então essa questão foi uma questão que caiu no concurso de 2012, né, um concurso de prefeitura. O regulamento da inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal estabelece que nos suínos abatidos a carcaça pode ou não incluir. Então, quais são as alternativas? Letra A, couro, pés e cabeça. Letra B, mocotós, cabeça e cauda. Mocotó é um termo que se refere a bovino, né? Então, não. Pés, couro e vísceras torácicas, de jeito nenhum. Nós vimos lá no artigo do regulamento que as vísceras torácicas e abdominais têm que ser obrigatoriamente retiradas. Cabeça, pés e cauda, errado. E vísceras abdominais, ossos e caudas. Então, vísceras abdominais têm que ser retiradas e os ossos fazem parte da carcaça. Então, a alternativa correta seria couro, pés e cabeça. Na verdade, né, gente, nem é couro, é pele, né? Que a norma ela se refere especificamente à pele. Mas na hora do concurso é aquela coisa, você tem que escolher uma alternativa. Então não adianta você ficar brigando aqui com a prova, não, tá? Então você vai ter aquela sagacidade, aquele raciocínio rápido de achar a alternativa que responde melhor a questão, ok? Vamos para a próxima. Essa questão também caiu uma prova de prefeitura, a mesma prova, né? A mesma empresa, aliás, de 2012. No abate de suínos, a escaldagem situar-se-á entre. Então, aí ela está se referindo àquele binômio tempo-temperatura de escalda. Mas aqui no caso, só está querendo saber o tempo. Então, nós sabemos que o binômio é entre 62 e 72 graus Celsius, a temperatura da água do tanque de escaldagem, por 2 a 5 minutos. Então, tudo que está aqui, gente, né, completamente fora da realidade, porque 6 e 8 minutos já cozinhou, 10, 12, 15, 20, 25 minutos, imagina, né? Então, a carcaça já cozinhou a carne, já fez até o churrasco lá no próprio abate. Então, não pode. Vamos para a próxima questão. Bom, essa questão também foi de um concurso de prefeitura municipal, né, elaborada pela Consulplan em 2007. Eu, particularmente, gosto muito dessa questão, né, porque essa foi uma questão tirada da norma, da portaria 711. Então, olha só o que essa questão traz. Segundo as normas técnicas de instalações e equipamentos para abate e industrialização de suínos, a portaria 711. Então, já falou que é isso, segundo a norma técnica de abate e industrialização, é a portaria 711. Analise as afirmativas abaixo sobre a inspeção ante e pós-mortem e seus procedimentos e objetivos. Então, alternativa 1. A inspeção da cabeça, obrigatoriamente realizada antes da evisceração, se deve à possibilidade de constatação de lesões, tais como cisticercose e tuberculose, antes da inspeção das mesmas, o que virá a determinar não só um exame mais acurado destas, como a sua separação e identificação, a fim de serem desviadas com a respectiva carcaça até a inspeção final. Correto, né? Então, a inspeção da cabeça ela é obrigatoriamente realizada antes da evisceração, justamente para, se houver essa possibilidade de encontrar lesões como cisticercose e tuberculose, a carcaça ser desviada ao DIF, ok? O item número 2, zona limpa. Então, olha que bacana. Compreende as operações de abertura abdominal torácica. A gente viu que essa é a primeira operação da área limpa. Corte da síntese pubiana, oclusão do reto, abertura da papada, inspeção da cabeça e papada, evisceração, inspeção de vísceras, divisão longitudinal da cabeça, da carcaça e cabeça, inspeção de carcaça e rins, inspeção de cérebro, desvio de entrada e saída para a inspeção final, retirada do unto e chuveiro para carcaças. Então, foi um Ctrl+C, Ctrl+V, né, do que está lá na portaria 711 relacionada à área limpa. Correto também. A sangria é realizada imediatamente após a insensibilização, consistindo na secção dos grandes vasos do pescoço, na entrada do peito,
com um tempo máximo de 30 segundos entre a insensibilização e a sangria. Perfeito, alternativa correta também. Item número 4, zona suja. Então, ele primeiro descreveu as operações da área limpa e agora as operações da área suja. Compreende as operações de sangria, chuveiro após sangria, escaldagem, depilação, chamuscamento, toalete, né, retirada dos casquinhos, ouvido médio e pálpebras. Correto também, de acordo com a portaria 711. E a abertura da papada, que é a última alternativa, é obrigatoriamente antes da inspeção da cabeça, com a finalidade de permitir o exame dos respectivos nodos linfáticos e o corte dos músculos mastigadores, masséteres e pterigóideos. A abertura da papada deverá ser realizada pelo corte ventral mediano ou outra técnica, desde que permita manter íntegros os nodos linfáticos e facilite a inspeção dos músculos mastigadores. Ou seja, a alternativa 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretas, o que corresponde à letra E, ok? Então, vamos lá para mais uma pergunta. Pessoal, essa questão, ela caiu na prova do concurso temporário do Ministério da Agricultura em 2017. E essa questão, ela fala especificamente das etapas, né, das fases da insensibilização. Então, vamos lá. Uma das características de um abate humanitário é a realização de uma correta insensibilização do animal antes da sua sangria. Algumas avaliações podem ser realizadas em um animal insensibilizado para identificar a correta e efetiva insensibilização. Considerando este aspecto, assinale a opção que indica as características anatômicas e fisiológicas de um suíno corretamente insensibilizado. Então, vamos lá para as alternativas. Aí vamos relembrar as fases da insensibilização. Nós vimos que a insensibilização elétrica, ela leva à ocorrência de duas fases. Primeiramente, a fase tônica e, em um segundo momento, né, a fase clônica, também chamada de espasmódica. Então, vamos lá para as alternativas. Letra A, início de fase tônica, com contração da musculatura, flexão de membro traseiro, extensão de dianteiro. Correto. Então, ausência de reflexo corneal, seguida pela fase clônica, com movimentos de pedalada, chutes involuntários, seguidos de relaxamento da musculatura e ausência de respiração rítmica. Então, de cara, já é essa a resposta. Mas olha só aqui uma dica para a gente ter certeza, né? A primeira é a fase tônica. E aqui, quando a gente observa a alternativa B, ela começa com o início de fase clônica. Então, não é essa a alternativa, porque as fases da insensibilização, elas primeiro têm a tônica para depois vir a clônica. Então, a alternativa B, ela já está errada, porque ela começa com a fase clônica com movimentos de pedalada. Os movimentos de pedalada, gente, o pedaleio ou pedalagem, eles fazem parte da fase clônica, que é a fase que acontece no segundo momento. Então, a alternativa B já está errada. Alternativa C, início de fase clônica novamente, de novo errada, tá? Então, primeira coisa, vamos ver quais são as alternativas que começam com fase tônica, que é a fase correta, que inicia o processo, né? Então, nós só temos a letra A, que é a alternativa correta, e a letra D, né? Início de fase tônica. Então, essa aqui nós vamos prosseguir, tá? Com contração da musculatura, movimentos de pedalada. Acabou? Porque movimentos de pedalada estão presentes na fase clônica. Então, aqui está o erro. Chutes involuntários, ausência de reflexo corneal, seguido pela fase clônica, com flexão de membro traseiro, extensão de dianteiro. Esses sinais são sinais que fazem parte da fase tônica. Então, eles colocaram a fase tônica e clônica posicionadas corretamente, mas os sinais de cada fase, eles trocaram. Então, essa alternativa está errada. E, por último, a alternativa letra E, que também está errada porque inicia com a fase clônica. Então, no início da alternativa, já deu para a gente ver qual que estava certo, ok? Bom, pessoal, com isso nós encerramos mais esse tópico da aula e vamos dar prosseguimento trazendo novos tópicos para vocês.